Você conhece a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB? Sabe como funciona a vigência de uma norma? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. Se inscreva no meu canal e lembre-se de ativar o sininho para que você possa receber as notificações sempre que lançarmos um vídeo novo. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, e vamos falar especificamente sobre a vigência. Esse vídeo e esse conjunto de vídeos, na verdade, são um atendimento a vários pedidos que recebi de trazer uma discussão, um aprofundamento sobre a LINDB. Então, teremos várias pílulas jurídicas conversando sobre esse tema. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, conhecida como LINDB, ela está no Decreto-Lei 4.657, de 1942, antigamente chamada de Lei de Introdução ao Código Civil. A doutrina, ela questionava essa denominação, porque a LINDB não trata propriamente só do direito civil, e sim, ela tem a característica de tratar sobre a aplicação das normas no país. Por isso, ela é conceituada como uma norma sobre direito, porque ela diz como vão ser aplicadas todas as normas, independentemente do ramo, independente de se tratar de direito penal, direito civil, direito empresarial. Todas as normas jurídicas, todas as leis, elas passam a ser aplicadas e compreendidas utilizando-se a LINDB. Por isso que, em 2010, foi alterada a denominação de Lei de Introdução do Código Civil para Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E essa alteração se deu com a Lei 12.376, de 2010, uma alteração que procurou alinhar mais a verdadeira finalidade da norma com a sua denominação. Vamos, então, iniciar aqui essa análise da LINDB. Para nós iniciarmos, nós vamos olhar, primeiramente, para os artigos 1º e 2º da LINDB, que tratam da vigência das normas. A primeira coisa que precisamos dizer é que uma lei, para ela entrar em vigor, ela passa por um encadeamento de atos. Ela passa por uma elaboração, passa pela promulgação, para depois ser publicada. Quando falamos de elaboração da lei, estamos falando do processo legislativo que é aplicado para que a lei chegue a ser promulgada. Esse processo legislativo, ele é um encadeamento de atos dentro do Poder Legislativo. Depois de elaborada a lei no Poder Legislativo, ela passa pela promulgação, que nada mais é do que o ato que dá existência à lei. Então, aquela lei aprovada no Parlamento, aprovada no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, depois passa pela sanção, pela promulgação, que nada mais é do que dizer que a lei agora está existente. E depois ela passa pelo processo de publicação, que é dar conhecimento à sociedade daquela lei, para que ela possa, então, chegar na próxima etapa, que é a vigência. Para, então, chegarmos à vigência, etapas anteriores de elaboração, de promulgação e de publicação da lei devem ser observadas. E chegamos agora no momento da vigência, e para falar de vigência, vamos agora nos debruçar sobre a LINDB, mais especificamente sobre os artigos 1º e 2º da LINDB. Vamos analisar o artigo 1º. O caput do artigo 1º estabelece: salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país, 45 dias depois de oficialmente publicada. Analisando o caput do artigo 1º, nós percebemos que a LINDB adotou o sistema de vigência única,
ou vigência sincrônica ou simultânea, também chamado de sistema da obrigatoriedade simultânea, que significa que uma lei, ao entrar em vigor, ela entra em vigor em todo o território nacional e não em parte do território. Antigamente, havia essa separação. Havia um prazo para vigência na capital do país, outro prazo para vigência em determinados estados e outro para vigência em outras regiões do país. Mas, há muito tempo, o prazo de vigência ele é único, ou seja, é o sistema de simultaneidade da obrigatoriedade. Quando falamos de vigência, falamos de compulsoriedade. Vemos que a lei, portanto, ela passa a ser exigível a toda a sociedade a partir do momento em que ela entra em vigor. Ela passa a ser compulsória, passa a ser obrigatória. Outro ponto sobre o caput ainda do artigo 1º é que traz para nós o período de vacatio legis. O que vem a ser a vacatio legis? É o período entre a publicação da lei e sua entrada em vigor. Esse interregno, esse período entre a publicação e a entrada em vigor, é chamado de vacatio legis. Mas há um outro parágrafo, o parágrafo 1º da LINDB, do artigo 1º da LINDB, fala para nós sobre como essa lei pode ser aplicada no exterior. Qual seria a vacatio legis no exterior? E vamos, então, ler o parágrafo 1º para compreender isso. O parágrafo 1º fala: nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Soa um pouco estranho essa previsão. Como que no estado estrangeiro você vai ter a aplicação da lei brasileira? Mas isso é possível, sim, a começar porque as embaixadas e os consulados brasileiros dos outros países realizam, apesar de estar em outro país, ali também é considerado território brasileiro, o embaixado e o consulado. E por isso, a lei brasileira é aplicada naquele local, só que não vai se observar o prazo de 45 dias, quando não for expressamente previsto outro prazo na lei, e sim o prazo de 3 meses. Por isso, essa possibilidade de aplicação no estado estrangeiro, em território estrangeiro, da lei brasileira. Às vezes, também, negócios jurídicos que são celebrados no estrangeiro e com base na lei brasileira, porque vão gerar efeitos aqui no país, também estarão aí adstritos a esse prazo de vigência que estabelece o artigo 1º, parágrafo 1º da LINDB. Outro ponto interessante também é que o caput do artigo 1º, ele dá para nós um prazo residual, porque ele estabelece, salvo disposição em contrário, o prazo de vigência será de 45 dias, significando que, quando a lei não estabelecer esse prazo, vai sim haver um prazo de vigência da lei. Mas precisamos atentar que esse é um prazo residual, é um estabelecimento residual. E ainda, a Lei Complementar 85 de 95 estabelece a necessidade de prazos para a vigência da lei. Vamos conhecer o dispositivo que trata desse assunto. O artigo 8º da Lei Complementar 95 de 1998 estabelece o seguinte: a vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula entre em vigor na data de sua publicação para as leis de pequena repercussão. Vemos então no artigo 8º da Lei Complementar 95 de 98 que a regra será indicar expressamente o prazo. E mais, e que somente naquelas leis de pequena repercussão, aquelas leis que não vão afetar a sociedade como um todo, é que é possível a previsão da publicação, de entrada em vigor na data da publicação. E agora temos outra questão. Como contamos o prazo de vacatio legis? Como é feita essa contagem? A regra para a contagem ela está no parágrafo 1º do artigo 8º
da Lei Complementar 95 de 1998. Vamos aqui conhecer o parágrafo 1º. O parágrafo 1º estabelece: a contagem do prazo para a entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Vemos então que o período de vacatio legis, a contagem do prazo, leva em conta o dia da publicação, e o período de vacatio legis se conta por completo, até o último dia do prazo, e a lei entra em vigor após o último dia do prazo, ou seja, no dia subsequente ao último dia do prazo. Essa é a forma de contagem da vacatio legis. Um outro ponto que o artigo 1º da LINDB nos esclarece é se a lei for publicada com um erro de grafia, um erro de troca de posição de artigos. O que fazer? O parágrafo 3º e 4º do artigo 1º da LINDB solucionam essa questão. O parágrafo 3º do artigo 1º da LINDB estabelece: se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação de seu texto destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. E o parágrafo 4º, ele prevê que as correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Ou seja, se for publicada uma lei e ela contiver erros, a correção desse erro se dará pela publicação dos dispositivos afetados com esse erro, com a correção desse erro, se ainda estamos no prazo de vacatio legis. O que vai acontecer é que esses dispositivos que foram republicados passarão a ter nova contagem de vacatio legis a partir da publicação dessa correção. E se a lei já está em vigor? Se a lei está em vigor, não pode haver a correção. A única forma de correção é através de uma lei nova. É o que se chama de lei corretiva. Vamos conhecer agora o princípio da continuidade normativa, que está previsto no artigo 2º da LINDB. O artigo 2º da LINDB, ele prevê que, não se dispondo a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Pelo princípio da continuidade normativa, superada a vacatio legis, a lei ela vai vigorar enquanto não for revogada. A única exceção são as leis temporárias, porque as leis temporárias são as leis que são editadas para atender um determinado período, uma determinada situação específica, e, portanto, ainda que elas sejam revogadas, aquela situação específica continua regulada pela lei temporária. O exemplo que eu vou trazer para vocês de leis temporárias são as leis orçamentárias, a lei orçamentária anual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei do plano plurianual anual são leis temporárias, são leis destinadas a direcionar a atividade financeira do Estado em um determinado período. Por isso, essas leis, elas basicamente não são revogadas, porque elas existem por um período certo de tempo. O princípio da continuidade da norma significa que a lei vai existir enquanto não for revogada. Na lei temporária, ela existe para o tempo em que ela foi estabelecida. O parágrafo 2º do artigo 2º fala sobre revogação. Vamos conhecer esse dispositivo. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a anterior. Vemos, portanto, que a revogação ela pode se dar de duas formas, ou de forma expressa ou de forma tácita. De forma expressa é quando a lei declara que fica revogada a lei número tal, fica revogado o artigo tal da lei tal. De forma tácita, quando houver essa incompatibilidade entre as normas. Então, embora a lei nova não a afirme, mas a incompatibilidade dessa lei nova com a lei antiga torna essa lei, ou esse dispositivo da lei antiga, revogada. Outro aspecto também é que a revogação é gênero, que nós temos duas espécies.
a abrrogação e a derrogação. Na abrrogação, ocorre a revogação da lei integralmente. Então, a lei nova, ela revoga integralmente a lei antiga. Isso é a abrrogação. Na derrogação, nós temos a revogação parcial. Então, a lei nova revoga 2, 3, 5, um artigo da outra lei. Estamos aí diante da derrogação. Vamos conhecer agora o parágrafo 2º do artigo 2º da LINDB. O parágrafo 2º estabelece a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. O parágrafo 2º, ele traz, atendendo ao princípio da continuidade das normas, a compatibilidade de normas. Ele quer dizer o seguinte: se uma lei nova ele traz disposições que são compatíveis com a lei antiga, ambas as leis vão conviver, vão regulamentar, vão regular aquela situação. Elas vão conviver harmonicamente dentro do sistema jurídico. Vamos seguindo, conhecendo o parágrafo 3º do artigo 2º da LINDB. O parágrafo 3º prevê que, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. O parágrafo 3º do artigo 2º trata da vedação à repristinação. Repristinação é um fenômeno segundo o qual uma lei, quando é revogada por outra lei, e essa lei ela também é revogada posteriormente, essa outra lei retornaria ao ordenamento jurídico. Isso não é possível no ordenamento brasileiro. O ordenamento brasileiro proíbe a repristinação, ou seja, a revogação de uma lei revogadora não restaura a lei revogada. Só que existe no nosso país a possibilidade de efeitos repristinatórios. Onde nós vamos encontrar isso? Exatamente no controle concentrado de constitucionalidade. Quando o Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade de uma norma, e essa norma revogava uma lei, a inconstitucionalidade dessa norma gera um efeito repristinatório. Não que essa lei houve repristinação, mas há um efeito. Por quê? Porque a lei que foi declarada inconstitucional, ela não pode produzir efeitos. Por isso, ela não poderia ter revogado a outra lei. É como se aquela revogação nunca tivesse existido, porque a lei foi declarada inconstitucional. Isso é um efeito repristinatório, não é repristinação propriamente dita. Lembrando que o Supremo ele pode modular os efeitos na declaração de inconstitucionalidade. Muitas vezes ele modula. Se ele modular esses efeitos, ele vai ter que dizer como será a aplicação da lei revogada, ou se ela não vai gerar nenhum efeito e vai ficar uma lacuna legislativa que depois o legislativo deverá suprir. Esse era o nosso conteúdo que tínhamos para tratar de vigência da LINDB. Vamos ter aí uma série de vídeos falando da LINDB. Acompanhe aqui nossa pílula jurídica. Ficou alguma dúvida sobre o tema? Deixe aqui a pergunta nos seus comentários. E se você tiver sugestões de tema, também colabore com as pílulas jurídicas e deixe aqui nos comentários que vai ser muito legal trazer para vocês o estudo jurídico. Compartilhe este conteúdo, ajude a difundir o conhecimento e divulgue o nosso canal. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.